Hoje estamos dando início a uma nova etapa. E vocês vão acompanhar com a gente o livro que estamos lendo, que é Enraizado. E a gente vai passar para vocês os pontos que a gente entendeu através do livro. E eu vou estar lendo com vocês Salmos 1:3. É como árvore plantada, à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E a Bia vai estar orando com vocês. Eu peço que vocês estejam fechando seus olhos para a gente orar. Pai, eu te agradeço por essa nova etapa, Pai, por esses novos vídeos que virão pela frente. Peço que o Senhor venha estar abençoando desde hoje, Pai, desde o primeiro vídeo, que as pessoas possam se sentir abençoadas, Pai, e que a palavra de cada vídeo que a gente fizer penetre ao coração delas, Pai. Assim como nós estamos aprendendo através do livro, nós queremos passar esse conhecimento e aprendizado para cada pessoa, Pai. Peço que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada pessoa que estiver assistindo, abençoando a vida da Zig e a minha, Pai. Que não sejamos mais nós falando, e sim o Senhor, através de nós. Nós te agradecemos por tudo que estamos vivendo até aqui e pelo que vamos viver daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Então, como a Zig estava falando, agora nós iremos estar lendo um livro, Enraizado o nome dele, e a gente vai estar lendo ele, a gente faz as nossas anotações e a gente vai estar trazendo para vocês e passando como se fosse um resumo do que o livro tá trazendo pra gente. É um livro, assim, que eu super recomendo que vocês leiam, porque, assim, você sente como se o livro estivesse falando diretamente com você. E essa é a intenção do livro. Essa é a intenção que o autor quis deixar, que o livro estivesse falando diretamente com cada pessoa que lesse. Então, de início, eu trago uma pergunta para vocês. Por que os enraizados duram? E agora a gente vai estar lendo um pouco das anotações que a gente fez e tá desenvolvendo com vocês o que a gente está aprendendo sobre o livro. E uma das anotações que eu fiz, eu fui lendo e daí eu anotei o significado de enraizado. E ser enraizado por Deus quer dizer ser desenvolvido de baixo para cima. A gente esqueceu de trazer o livro hoje, mas no próximo vídeo a gente mostra. A capa dele é uma árvore crescendo para baixo. Ela, ao invés dela crescer para cima, as raízes dela para baixo, ela crescer para cima, o regador tá ali do ladinho, em cima, e ela tá crescendo para baixo. E o que essa imagem traz pra gente? Ela traz pra gente que a gente tem que crescer de dentro para fora. O nosso regador é quem? Jesus. Jesus está ali nos regando, o Espírito Santo está ali nos regando para que a gente cresça por dentro, porque Deus quer que a gente seja maior por dentro do que nós somos por fora. E a gente também, a Bia falou um pouco da explicação, e eu anotei que a gente está vendo uma geração que quer conhecer Jesus, que está cheia de Jesus e quer transmitir esse amor por Jesus. E enraizado vem dizer sobre isso. Essas pessoas querem transmitir Jesus, mas os frutos dela estão para durar por toda a eternidade, igual a jornada de Jesus, que dura até hoje. Se passaram 2000 anos e a gente ainda se lembra do que Jesus fez pela gente. Então, o que eu escrevi aqui é, uma geração que quer caminhar com Deus, mas ainda existe um conflito muito grande entre a jornada de Deus e o mundo. Essa geração ainda está ligada ao mundo. Então elas acabam plantando frutos que não vai durar. Vai ser um fruto que vai acabar esquecendo conforme as gerações vão passando. E esse livro vem para nos ensinar que a gente tem que crescer de dentro para fora, para que os nossos frutos durem por toda a eternidade. É isso que Jesus quer através de cada um de nós. No íntimo de cada cristão tem o desejo de impactar o mundo.
E isso é um desejo que cresce no nosso coração, porque a gente não quer ficar só ali na igreja, sem fazer uma diferença para ninguém, ficar ali só na mesmice, sempre na mesmice, e que ninguém perceba, e que ninguém conheça Jesus através da nossa vida. Isso é um desejo que está dentro do coração de cada cristão. E para isso acontecer, para que a gente consiga impactar o mundo, impactar alguém, a gente vai passar por um processo. Porque Deus, ele quer criar raízes dentro da gente, para que através da gente outras raízes possam ser criadas. Primeiro, Deus trata o íntimo de cada um. Como a árvore que estava crescendo para dentro, era ali no secreto. Deus estava criando raízes, cultivando ali no secreto, dentro, para que a árvore pudesse crescer para fora. Então assim é com a gente também. Antes da gente causar algum impacto, Deus vai tratar dentro. Ele vai criar suas raízes, vai criar as raízes até que a gente possa impactar alguém. Porque quanto maior o impacto que você for causar, maior são as raízes que têm que ser criadas dentro de você. E isso é algo assim que não acontece só no nosso processo. Acontece com, um exemplo, um prédio. Quanto maior o prédio for, maior tem que ser a fundamentação dele, porque senão o prédio vai cair. Quanto maior uma árvore cresce, maior são as raízes que estão por dentro da terra, porque senão a árvore vai cair. Quanto maior for o teu chamado, o teu propósito, maiores serão as suas raízes. É igual a Bia falou, a gente somos chamados para muito mais. A gente veio aqui, a gente sonha com algo. Os planos de Deus vai além de tudo isso. Os planos de Deus para você vai além. Esse livro quer nos ensinar que tudo tem um processo, tudo tem uma etapa. Então você está sendo preparado por Deus. Deus está te regando, está te guiando. Então vai com calma. Se você acha que está demorando, pode demorar 3, 4, 5 anos ou até 20 anos. Tenha paciência. Deus, ele não nos chama só para dar frutos. Ele nos chama para dar muitos frutos e frutos duradouros. Porque Deus não quer que a gente dê fruto por uma semana, um mês ou um ano. Ele quer que a gente dê fruto a nossa vida inteira. E como a Zig falou, Deus não coloca a gente numa caminhada e num processo, num propósito que a gente não aguenta. Porque antes da gente chegar nesse processo, nesse propósito final, ele já capacitou a gente para que a gente aguentasse lá na frente. Então, a gente precisa aceitar o nosso processo. Porque se a gente tentar pular esse processo, vai chegar na hora do vamos ver, a gente não vai aguentar. Porque a gente não passou pelas fases que a gente tinha que passar. E acaba se frustrando por ter falhado nisso. Exatamente. No livro fala sobre Josué, Moisés e Jesus. Josué passou por essa preparação durante 13 anos, cerca de 13 anos. Josué foi preparado. Moisés passou pelo processo por 40 anos. Ele pastoreou por 40 anos. E o processo do próprio Jesus durou 30 anos. Ele passou 30 anos por esse processo para um ministério que durou 3 anos. E o ministério dele, por mais, talvez curto, né, por ter durado apenas 3 anos, é o mais impactante até hoje. Quem não sabe quem é Jesus? Todo mundo é impactado até hoje pelo ministério dele. E daí também, entre esses, a gente tem Davi. Ele foi chamado para o propósito dele entre 10 e 13 anos. E eu e a Zig estava conversando sobre isso antes de gravar o vídeo e falando, né, que, ele era muito criança para aceitar tudo que tinha pela frente para a vida dele. Ele era muito pequeno, uma criança de 10 a 13 anos aceitando um chamado de Deus e vivendo conforme a vontade de Deus é muito novo. E daí a gente estava falando, né, que nós somos chamados, nós somos escolhidos desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe, porque a gente não está na barriga da nossa mãe à toa. A gente já foi escolhido para estar ali. E só que Davi
aceitou isso. A gente já nasceu com o nosso propósito, a gente já nasceu sendo chamado por Deus, só que leva tempo pra gente aceitar isso. Eu mesma, eu tenho 22 anos. Talvez eu seja nova para algumas pessoas, mas Davi tinha de 10 a 13 anos. E o processo dele durou cerca de 17 anos até que ele se tornasse o rei de Israel. Vocês imaginam uma criança de 10 a 13 anos sendo chamada para ser rei de Israel? É algo muito grandioso. E é assim, ele aceitou o processo. Ele se deixou ser moldado, ser enraizado por Deus. Porque em todo momento, desde o momento que Deus disse, é você, Davi, Deus escolheu ele se deixou ser enraizado e ser tratado por dentro. E Davi tinha muitos irmãos mais velhos. E entre todos os irmãos mais velhos, que talvez aos olhos das outras pessoas, inclusive da família dele que duvidou dele, nem quis chamar ele para estar entre os candidatos a rei de Israel, ele foi escolhido, mesmo sendo mais novo. Porque Deus escolheu um coração puro. Porque entre todos os que poderiam ser reis de Israel, Deus escolheu aquele que tinha o coração puro. E como a Bia falou, que nem a família os chamou. A família de Davi, bem quando eu estava lendo o livro, eu percebi que a família de Davi não acreditava em Davi. Tipo, eles acreditavam nos filhos deles, que eram guerreiros, eram fortes e eram habilidosos. Eles pensavam, o Davi é o caçula, é o menos forte, é o menos habilidoso, ele não era guerreiro, ele era pastor. E eles pensaram, não é Davi, é um desses daqui. E eles não o chamaram. E quando Samuel chegou para ungir ele, Deus falava, não é esse, não é esse. Ele olhou para o pai de Davi e perguntou, está faltando alguém? E nesse testemunho todo a gente vemos que Deus não escolhe por aparência, Deus não escolhe por habilidade, Deus não escolhe se você é guerreiro, se você é belo, se você é forte, Ele escolhe pelo seu coração puro. Deus não te chamou para você lutar pelas tuas batalhas, Deus chamou para lutar pelas batalhas dele. E foi isso que ele viu em Davi. Ele não viu um coração cheio de si, ele viu um coração puro. E depois que Samuel ungiu Davi, fala num versículo da Bíblia que depois disso Davi nunca mais foi o mesmo. Depois disso, depois que ele foi ungido, o Espírito Santo se apossou dele e ele foi criando raízes. E nunca mais Davi foi o mesmo. E se passaram anos para que ele fosse o rei de Israel. Mas ele aceitou o processo, ele não questionou. Ele teve um coração puro e aceitou. A gente falando sobre isso de coração, de Deus escolher o coração puro de Davi, o nosso coração é o nosso ponto de conexão com Jesus. É ali em que ele cria as raízes para a gente ter relacionamento com ele. Jesus quer que a gente ande como ele, que a gente fale como ele, que a gente pense como ele, que a gente faça as coisas como ele fazia. E tudo isso é através de relacionamento com ele. A gente precisa ter o nosso coração disposto para ele criar essas raízes na gente. A gente precisa deixar que Deus construa um sistema de raízes por dentro, no nosso secreto, no nosso coração, para que então a gente cause um impacto visível ao mundo. E em tempo integral desse processo, o tempo todo, Deus está nos guiando, está nos ajudando nesse processo. Frutos duradouros só vêm a longa caminhada de aprofundamento de nossas raízes em Jesus. Sem raízes profundas, não há fruto. Se houver fruto, não é do tipo que dura. Então, se você está nessa caminhada, igual a Bia falou, você tem que se relacionar. Você tem que buscar a palavra dia e noite. Não adianta nada você estar na caminhada e você não parar um segundo para você ter um íntimo com Jesus, pedir para que Ele te dê discernimento para você seguir o seu dia. Então você tem que ter intimidade, você tem que entrar no lugar secreto
E é assim que você vai criando as suas raízes. Deus quer criar raízes em você, mas você também tem que se ajudar. Você tem que se ajudar, você tem que buscar, você tem que se relacionar, você tem que buscar, você tem que adorar. Fomos chamados para grandes coisas. Você está em processo, eu estou em processo. Espere o processo dele, mas procure. Não fique parado, porque não seja uma semente que caia em solo rochoso, porque ela não vai crescer. Seja a semente que cai em solo fértil, que ela vai crescer de dentro para fora. Deus, ele não tá procurando qualquer um. Ele não tá procurando qualquer fruto. Ele tá procurando fruto que dura. Porque qualquer um pode começar a caminhada. Qualquer um pode falar que quer frutificar, que quer passar pelo processo. Mas e quantos terminam? É muito maior o número de pessoas que começam a caminhada com Deus do que as pessoas que terminam. Porque a gente não pode ser ingênuo de dizer que é fácil. Não é fácil. A gente passa por luta, a gente passa por batalha, a gente passa por pessoas que vão tentar atacar e vão tentar te derrubar todo momento. Mas a gente tem que estar com o nosso coração e a nossa mente fixa no nosso propósito. A gente tem que estar pensando e focado naquilo que Deus está chamando a gente para fazer. Deus, ele constrói as nossas vidas sobre coisas eternas para coisas eternas. Isso quer dizer que ele não está construindo a tua vida, ele não está gastando o tempo dele te enraizando para você dar fruto passageiro, fruto que logo vai cair. Ele está fazendo a tua vida sobre coisa eterna para você dar frutos eternamente e frutos que vão durar a tua vida toda. Você está aonde está porque Deus o plantou aí. Deus pode criar raízes de confianças em você, independente se está em seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Deus já plantou essas raízes em você. Basta você querer que essas raízes floresçam. É a gente que escolhe, a gente que tem o poder da escolha, como Davi aceitou seguir a Deus quando ele tinha 10 a 13 anos. Ele aceitou que Deus enraizasse ele de dentro para fora. Então muitas vezes a gente fica, porque eu não tô indo pra frente, porque eu não tô conseguindo prosperar, porque você não está deixando Deus criar raízes em você. Deus te plantou aonde você está por um propósito, mas você tem que aceitar os processos. Tudo na nossa vida é através de processo. Cada pessoa na Bíblia passou por um processo. Então você está passando por um processo agora. Então pare de pensar, vai demorar? Pode ser que vá, mas Deus já escreveu a sua jornada. Deus só está esperando você dar os frutos, mas os frutos que durem pela vida eterna, como Davi e como Jesus, que até hoje são lembrados. Davi, ele foi plantado em 3 solos. Assim como ele, a gente precisa ser plantado nesses 3 solos. E eu vou estar lendo os tipos de solo. O primeiro é o solo da intimidade, que é a gente cultivar o nosso relacionamento com Deus através de oração, adoração e dependência. O segundo solo é o solo do serviço. Davi servia o pai dele, servia os irmãos dele e servia ao rei Saul. Assim, servindo todas essas pessoas, ele assumiu uma postura humilde. Mesmo sabendo do chamado dele, mesmo sabendo do propósito dele, ainda assim ele era servo. Ainda assim ele servia ao pai, aos irmãos e ao rei Saul. Porque a gente às vezes pensa, eu vou ser isso, esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, então eu não tenho que servir a mais ninguém, eu não tenho mais que ser humilde, eu não tenho mais que dar atenção para as outras pessoas, porque eu vou ser mais que elas. E não é assim. A gente tem que ser humilde de coração. E o terceiro e último solo é o solo da comunidade. Davi, ele, quando estava na caverna,
400 homens entraram naquela caverna para ficar ali com ele. E Davi aprendeu naquela caverna com aqueles 400 homens a liderar. Davi aprendeu a liderar aqueles homens. Ele aprendeu a confiar nos amigos dele, ele aprendeu a inspirar, ele aguentou golpes por aquelas pessoas. E depois de tudo isso, Davi aprendeu a ser modelo de honra e a liderar com uma visão. Só depois de todos esses processos, todos esses solos que Davi passou, ele foi enraizado suficientemente para aguentar o peso do chamado dele. Davi confiou em Deus. Por isso, Deus confiou uma nação a Davi. E o mais impressionante nisso tudo é que Davi é reconhecido no Novo Testamento. Quando o Messias vem, ele é chamado Filho de Davi. E o legado de Davi foi tão impactante que no Novo Testamento fala que Jesus iria se assentar ao trono de Davi. Imagina Davi lá no Velho Testamento sendo reconhecido no Novo, na Nova Aliança, que Jesus iria se assentar ao trono de Davi. Davi foi tão frutífero que ele é reconhecido até hoje, ele é citado até hoje. Deus plantou nele e ele aceitou isso sobre a vida dele. E nisso surgiu essa liderança de Davi, essa coragem, essa ousadia. Ele podia não ter boa aparência, ele podia não ser forte, ele podia não ser guerreiro, mas ele confiou que ele não vivia por ele vivia por Jesus. Ele aceitou que ele venceria com as forças de Deus. Nem por um momento ele pensou, eu não vou vencer porque eu estou lutando as minhas batalhas. Ele estava lutando as batalhas de Deus. E através disso, ele criou essa raiz que dura até hoje. E a gente se lembra disso até hoje. E a gente vê ele como guerreiro. Um cara que era fiel e temente a Deus. Que foi digno de ser rei de Israel. Bom, gente, então eu espero que o vídeo de hoje tenha enraizado no seu coração. Tenha penetrado de verdade no seu coração e... vamos escolher ser aquele que termina a nossa caminhada com Deus. Vamos escolher ser enraizado por Deus. E aceitem o seu processo. Aceita o processo, se prepare para o seu propósito. E é isso, galera. Agora eu peço que vocês estejam fechando os olhos e vamos orar para finalizar o vídeo. Senhor Deus, assim como o título do livro, eu peço que essa palavra venha estar sendo enraizada no coração de cada pessoa que esteja vendo esse vídeo, Pai. Pai, eu agradeço a vida do Edinho, agradeço ele ter passado esse livro pra gente fazer esses vídeos, Pai. Agradeço a vida da Zig, que tá sempre comigo, Pai. Peço que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada pessoa que esteja vendo esse vídeo, Pai. De cada pessoa que chegou até aqui com a gente. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando a vida delas e da família de cada uma, Pai. Que Tua palavra esteja cada dia mais enraizada no coração de cada um, Pai. Eu te agradeço e te louvo por esse momento e por esses vídeos, em nome de Jesus. Amém. Então, se você já chegou até o final de mais um vídeo com a gente, curte, comenta, compartilha, marca seus amigos, envia bastante. E é isso, até semana que vem no segundo capítulo do livro. Fiquem com Deus. Tchau!